Antes de começarmos, eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Nós temos 2 pedidos super sérios de oração. Pode acender as luzes, por favor. O primeiro pedido de oração é pela vida do pastor Pedro. Ele é também, eu costumo dizer que ele também é o meu pastor. Foi o pastor que me ajudou a me converter, a fazer a caminhada. Ele foi internado ontem à noite com uma efizema pulmonar. Os exames para o Covid deu negativo, mas eu creio um Deus que cura, amém? Amém. Eu creio que Deus pode realmente curar, tirar toda e qualquer inflamação, toda e qualquer coisa que estiver no pulmão dele, e curar ele agora naquele hospital. Então eu queria que vocês levantassem um clamor pela vida do pastor Pedro agora, pedindo que Deus curasse ele agora, amém? Senhor Deus, nós colocamos a vida do pastor Pedro agora em tuas mãos, Pai. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor toque agora, Senhor, e arranque todo o efizema pulmonar dele, Pai. Que o Senhor restaure, Senhor, a saúde do teu filho. Que o Senhor faça com que ele venha levantar daquela cama, ir para casa, continuar fazendo a tua obra, Senhor. O Senhor conhece o teu servo, Pai. O Senhor sabe o quanto nós ainda precisamos dele, Senhor, sobre essa terra. Por isso, dê vida e saúde e força para o teu filho, Pai. Que amanhã, Pai, as notícias sejam diferentes. Que amanhã, Senhor, os laudos do médico, Senhor, sejam diferentes, Pai. E que para a honra e glória do teu santo nome, Pai, ele venha receber alta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E um outro pedido é pela vida do Adelmo, namorado da Camille. O pastor deixou ele 4 horas em São Torquato, para que ele pegasse o ônibus e fosse para casa. E até agora ele ainda não chegou em casa. Já são 8 horas, então a gente está preocupado, Pode ser qualquer coisa e pode não ser nada. Vamos levantar uma oração, um clamor, que para que não importe aonde ele esteja, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dele, protegendo, amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos a vida do Adelmo em tuas mãos agora, Pai. Senhor, nós não sabemos, Pai, aonde ele está, não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor sabe, Pai. Os teus olhos enxergam em todos os lugares, Pai. Não há lugar neste mundo, Senhor, neste universo para esconder de Ti. Por isso, Pai, agora, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, ao redor do teu filho, protegendo, guardando, Senhor, do homem violento, guardando de qualquer acidente, Pai. Que o Senhor nos dê uma resposta, Senhor, ainda antes de acabar esse culto, Pai, que o seu filho está tudo bem, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, os teus anjos entrem em ação agora, Senhor. E que em nome de Jesus a tua presença seja real aonde ele estiver, Pai. Que a tua luz brilhe de certa forma, Senhor, que venha ofuscar a escuridão, Pai. E liberte o seu filho, seja lá do que for, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que te oramos, Pai. Amém. Outra coisa, podem se assentar. Enquanto eu estava cantando, eu comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça. Deus, Ele normalmente costuma me dar a dor daquilo que alguém está sentindo, para que a gente possa orar, para que a gente possa identificar. Então eu não sei, pode ser que você esteja tendo alguma dor de cabeça recorrente, pode ser que a sua cabeça esteja doendo agora, e se tiver, eu quero que você levante a mão, nós queremos orar por você. Nós sabemos que Deus pode te curar agora. Bruna? Glória a Deus, está sentindo dor agora? Então vamos, igreja, se colocar de pé mais uma vez. Já que a gente ficou o louvor todo sentado, agora a gente pode fazer um exercício. Vamos estender as mãos sobre a Bruna. Libere palavras de cura. Eu tenho certeza que Deus irá curar ela agora. Senhor Deus e Pai, toma a tua filha agora, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos as causas, Senhor, se é natural, se é espiritual, e não nos importa, Senhor. O que importa, Pai, é que o Senhor é um Deus que cura, é o médico dos médicos. O que importa é que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Senhor. E nós decretamos sobre a vida da Bruna agora cura, Senhor. Que o Senhor venha retirar, Pai, toda e qualquer dor, Senhor. Toda e qualquer aflição no corpo físico e espiritual da tua filha, Pai. E que em nome de Jesus essa dor de cabeça cesse agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Tá doendo? Se continuar doendo, voltar a doer, você fala, amém? Nós iremos orar. Amém? Tá doendo? Passou mesmo? Passou, igreja. Deus ainda faz, igreja.
Deus ainda faz. Na verdade, Ele nunca deixou de fazer. Ele nunca deixou de falar. E mediante a todas essas coisas, eu te pergunto, como não amar a Jesus? Como não amar este homem, este Deus? Como não amar Jesus? Me responda. Vocês entenderam o que nós cantamos aqui essa noite? Vocês entenderam para quem nós cantamos aqui essa noite? Sabe, é muito importante que tenhamos a noção da presença de Deus, tenhamos noção do agora, tenhamos realmente convicção da presença dEle e venhamos entender, sabe, com um culto racional, o que estamos fazendo neste lugar. Por que nos reunimos aos domingos? É muito importante nós entendermos isso. É muito importante entendermos porque nós falamos que Ele vem saltando sobre os montes, porque nós estamos esperando Ele como uma noiva ansiosa. É muito importante, sabe, que não sejam somente palavras. É muito importante que não sejam palavras vazias, mas que tenhamos consciência do que estamos fazendo, do que estamos declarando. Afinal de contas, a palavra, sabe, o que nós falamos não são só um passatempo, não é só uma forma de a gente passar o tempo, não. Palavras são decretos, palavras são sentenças, palavras são marcos, amém? Palavras são seres vivos. Eu costumo dizer isso, que palavras são seres vivos. E a pergunta é: ao que você tem dado a luz? A que tipo de ser você tem dado a luz? Qual o tipo de palavra tem guiado a sua vida e guiado aqueles que te seguem? Você tem andado em cima de qual palavra? Precisamos entender quando clamamos Yeshua. Precisamos entender que este nome, ele é real, ele é vivo. Ele é uma pessoa. Ele quer se relacionar. E essa noite, Ele te chama para isso, amém? Ele te chama, Ele quer que você caminhe com Ele, do lado dEle, após Ele. Ele quer que você ande sobre as palavras que Ele decretou sobre a sua vida. Ele quer que você atenda ao chamado dEle. Ele tem um plano maravilhoso para você. E o plano é esse, eu vou revelar para você agora. Sê tu uma bênção. Agora, o que nós faremos com essa bênção? Porque somos vasos de barro, muitas vezes rachado, quebrado, trincado, tortos, pela nossa humanidade, pelo nosso pecado, pelo pecado de Adão em nós. Mas carregamos dentro de nós, irmãos, um tesouro que, se soubéssemos, se entendêssemos, talvez já teríamos mudado o Ibatiba, a nossa família, a nossa história, a nossa própria história. Palavras. Eu imagino Jesus um cara bem caladão. Eu imagino quando Jesus andava por aqui, ele era uma pessoa que ficava, não era muito de falar à toa, sabe? Porque ele entendia o valor das palavras. Afinal de contas, ele era a própria palavra. Ele é o haja de Deus, ele é o verbo que se fez carne, que estava no princípio com Deus. Ele é a palavra. Por isso, nesse tempo, temos que realmente nos ficar revoltados quando ouvimos algumas pessoas dizendo que temos que atualizar a Bíblia ou adaptá-la aos nossos pecados, aos nossos padrões. Sabe, adaptar ela a essa cultura, isso me ofende. Porque não é só um livro, cara. Não é só um livro. Ele é uma pessoa. E uma pessoa que me salvou do pecado. Uma pessoa que me tirou das trevas. Uma pessoa que te tirou das trevas. Uma pessoa que te transportou para a maravilhosa luz dele. E essa luz é a palavra por onde nos baseamos, sabe? Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a luz do mundo. Eu não sei se você reparou, mas essa noite eu irei pregar sobre Jesus. É sobre ele que estamos falando.
Sabe, o Rei das nações, o Redentor das nações, a luz do mundo, o pão da vida, o ungido de Deus, o Verbo que se fez carne, a expressão, a imagem do Deus invisível. É sobre Ele que iremos falar essa noite. Não iremos falar sobre teoria, sobre prosperidade, não, nós iremos falar sobre o único que importa. Iremos falar sobre Jesus, sobre a palavra. Iremos falar sobre o chamado que Ele te fez, que Ele te faz e que Ele fez para alguns dos discípulos ao longo da história. Sabe, o primeiro chamado da Bíblia, e antes disso, né, eu quero que coloque ali no texto, Mateus 22:14, que vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Em João 1, a Bíblia vai nos revelar um chamado que me chama muita atenção, que é onde eu me baseio muitas vezes para falar que Jesus era uma pessoa calada. João 1 vai dizer, se eu não me engano, versículo 36, isso mesmo, vai dizer que André e João viram Jesus passar, e Jesus, sem dizer uma palavra, ganhou 2 seguidores. Sabe, em João 1,36, João Batista falou acerca de Jesus, deu testemunho acerca de Jesus. Falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, André e João, quando viram Jesus passar, começaram a segui-lo e falaram: mestre, aonde moras? Sabe, aonde é o teu lugar de descanso? Mestre, aonde é o seu lugar de intimidade? Aonde você chega em casa e fica à vontade? Aonde é o lugar que nós podemos te conhecer de uma forma íntima? Onde tu moras? Onde é a tua habitação? E Jesus olha para eles e diz: vem e vê. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo com esse chamado é que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que vão atrás de Jesus, eles veem, eles enxergam. Sabe, aqueles que caminham com Jesus, eles não ficam mais lançados nas trevas. A luz brilha nele e sobre eles e através deles. Na verdade, eles são a própria luz. Sabe, porque a Bíblia nos revela que nós somos a luz Aqueles que andam com Jesus veem, enxergam coisas no mundo espiritual. Como eu disse, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. E Deus nos revelou que era a Bruna. Se tinha mais alguém, se tem mais alguém, cara, se manifeste. Nós estamos aqui para fazer o papel de Jesus na terra. Estamos aqui para te curar, amém? Curar sua alma, curar a sua vista. Sabe, porque às vezes quando eu falo assim, Jesus era um cara calado, talvez você fala: nossa, que heresia, chamar Jesus de cara. Mas sabe, André e João estavam atrás disso. Jesus, como fazemos? Aonde é a sua intimidade? Onde é um local onde você fica à vontade? E aonde podemos ficar à vontade contigo? Sabe, um lugar de intimidade. Chamar Jesus de você, de Senhor, não faz diferença se você realmente entende o que você está fazendo, o porquê você está fazendo. E sabe, esse é se eu não me engano, é o primeiro chamado, que na verdade nem foi um chamado. Eles enxergaram, viram a necessidade, porque talvez assim como eu e você, talvez eles olhavam para ele e falavam: nossa, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, tão limitado, e como eu faço para me deixar isso? Como eu faço para me trilhar um caminho de santidade? Como eu faço para me trilhar um caminho digno? E aí André e João, quando ouviram João Batista falar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Sabe, talvez nós estejamos atrás disso e por isso viemos aqui essa noite. Talvez nós queremos que Jesus tire o nosso pecado. E sabe, continue caminhando com Jesus e você vai ver isso acontecendo na sua vida. Eu declaro sobre você: continue caminhando com Jesus e você enxergará, você verá o dia em que você vencerá esse pecado que tanto te aflige. Não devemos fazer como muitos, né? Se baseiam em algumas palavras isoladas, como a palavra de Paulo, e falam: aquilo que eu quero fazer eu não consigo.
E aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, então já que é assim eu vou pecar. Porque até Paulo, não, cara, não era isso. Você não entendeu a palavra. Você não entendeu qual é a proposta de Jesus, o que ele queria dizer. Se você quer realmente abandonar o pecado e você quer ver coisas maravilhosas, venha e veja. Venha, caminhe com Jesus e você verá isso. E talvez era isso que eles estavam atrás. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Um outro chamado que me chama muita atenção é o de Pedro, que está em Lucas 5,5, que vai dizer que Pedro estava pescando. Porque na verdade ele não pegou nada, né? Aquela noite toda. Pedro estava pescando e Jesus vai até aquela praia, pega o barco de Pedro emprestado, ensina. E aí ele vira para Pedro e fala: Pedro, não é assim, cara. Sabe, talvez Jesus estava olhando Pedro pescar a noite inteira e olhando e falando lá. Só faz do jeito errado. Só lança a rede do lado errado. Sabe, só toma as atitudes erradas, só escolhem as palavras erradas. Não escolhe viver o que eu tenho para ele, mas só escolhe fazer da forma egoísta, do ego dele. E olha lá, não pega nada. Sabe, talvez seja assim na sua vida. Talvez a sua empresa esteja falindo, talvez o seu casamento esteja em crise, talvez a sua vida espiritual esteja em cacos e Jesus tem uma palavra para você e joga a rede do outro lado. Faz de outra forma. Faz de outra maneira. Não faz da sua. O que você acha de experimentar fazer as coisas como eu te digo? E aí Pedro fala: Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira, mas segundo a sua palavra. Vocês estão entendendo sobre o que nós estamos falando? Sobre quem nós estamos falando? Nós estamos falando sobre essa palavra que nós carregamos, sobre esse tesouro que nós carregamos dentro de nós, desse vaso imperfeito, todo trincado, todo torto. Mas Deus nos deu essa autoridade, Jesus nos deu esse tesouro, essa palavra. Ele nos deu essa palavra. E Pedro lança a rede do outro lado, e ele pega tanto peixe que as redes começam a romper. O barco começa a querer afundar e ele teve que chamar os vizinhos do lado. E sabe o que é interessante, cara, muito interessante disso? É que depois da maior pescaria de toda a vida de Pedro, Jesus vira para ele e fala: Pedro, agora eu vou te fazer um pescador de homens. Vem, larga tudo e me segue. Sabe o que Pedro fez? Pedro deixou. Sabe, irmãos, experimentem a ouvir a voz de Deus. Experimente ouvir a palavra de Jesus te falando aonde você deve jogar as suas redes, como você deve andar, o que você deve falar, como você deve se portar, como tratar o seu próximo. E eu tenho certeza, a sua empresa vai ganhar tanto dinheiro que você vai ter que dividir com seus concorrentes. Sabe, você vai pegar tanto serviço que você vai ter que ligar para outro pedreiro e falar assim: aqui, vem aqui fazer uma obra aqui que eu não estou dando conta. Sabe, você vai estar... Rubens, vai ter tanto carro que você vai ligar para o seu concorrente e falar: aqui, não estou dando conta não, vou mandar esse carro aí para você consertar. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Sabe, Todd, você vai ter que ligar para as farmácias do lado e falar assim: não, me vende aí mais caro para me poder vender para o meu cliente, porque acabou o remédio na minha farmácia. Vocês estão entendendo do que eu estou dizendo? Se vocês escolherem ouvir a voz de Deus, se atentar ao que Ele está dizendo para vocês, pode ter certeza, vocês vão ter a maior pescaria da vida de vocês. Mas o mais importante é que isso não seja tudo, que isso não seja o suficiente para você. Porque Jesus chegou para Pedro depois dessa pescaria e falou: Pedro, larga tudo, vem andar comigo, vem viver daquilo que as pessoas vão te doar. Agora não é mais o seu trabalho, agora não é mais a sua pescaria, não é o que você consegue fazer, Pedro, agora é segundo o que eu tenho para você. Sabe, larga tudo e me segue. Quem estaria aqui disposto a conseguir fazer isso? Quem aqui conseguiria fazer isso se Deus chega e fala aqui: fecha sua empresa e vai para o campo, fecha sua empresa, vai para uma outra cidade, abrir uma igrejinha lá, que nós iremos fazer uma grande obra naquele lugar. Se Deus te desse um sonho e falasse: larga tudo que você tem, eu tenho algo novo para você, quantos aqui teriam essa ousadia?
Sabe, porque a gente quer muitas coisas de Deus, não é verdade? A gente pede muitas coisas para Deus, às vezes coisas que a gente nem precisa. Mas quantos aqui estariam dispostos a deixar somente uma coisa? Tudo. Sabe, teve um homem que também conseguiu fazer isso, deixar tudo, foi Mateus. Ou o Levi, que é a mesma pessoa, ele está em Lucas 5, do 27 ao 28. O que me chama a atenção é que Mateus, Marcos e Lucas vão dizer a mesma coisa sobre o chamado de Mateus, sobre o chamado de Levi. Levi, ele era um publicano, um cobrador de impostos. E sabe, os publicanos naquele tempo eram as pessoas que mais ganhavam dinheiro dos judeus, porque a profissão deles era cobrar impostos, era pegar dinheiro do povo realmente, e alguns tinham costume, né, e a fama de fazer isso, de cobrar um pouco a mais do que Roma pedia, para que eles pudessem embolsar na vida deles, no bolso deles. Sabe, qualquer semelhança com os nossos políticos é coincidência, tá, irmão? Mas não é sobre isso que nós iremos falar. E Pedro e Mateus tinham esse emprego. Sabe, a fama de Mateus dos publicanos eram desses, os ladrões, né? Eram ricos, tinham fama, tinham um emprego de status, porque entre os judeus eram criticados, mas entre o sistema que os regia, que era o sistema de Roma, os publicanos eram bem cotados, estavam em autoestima, afinal de contas, eram eles que ganhavam dinheiro para Roma. E todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que Jesus chegou para Levi, para Mateus e falou: vem, larga tudo e me segue. E fala que Mateus se levantou, largou tudo e seguiu Jesus. E sabe, isso me intriga, porque eu não acredito que foi assim. Eu acredito que teve mais alguma coisa aí. E esse é o interessante de amar a palavra. Em Lucas 18, versículo 9, Jesus vai falar sobre uma parábola do publicano e do fariseu. E sério, no meu espírito, eu acredito que esse publicano era Mateus. Eu acredito que essa parábola, na verdade, era sobre o dia que Jesus chamou Mateus. Ela faz muito mais sentido. Porque ela vai dizer que existiam dois tipos de pessoas: o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. O fariseu, ele chegava na igreja, ele chegava no templo, e ele em alta voz levantava as mãos e falava alto: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este pobre, miserável, pecador e publicano. Eu te dou graças, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por dia, porque eu dou o dízimo. Olha só como esse cara orava. Alguma semelhança com alguns irmãos dos nossos dias? Sabe, Senhor, muito obrigado, porque eu sou dizimista. Eu não sou como esse pecador aí. Senhor, muito obrigado, porque eu sou fariseu, neto de crente, tataraneto de crente. Meu pai era crente, eu também sou crente. Eu sou sinistro, Senhor, só falta o Senhor me arrebatar. Enquanto isso, o publicano, ele de longe fala que ele não tinha força nem de olhar para o céu. E ele batia no peito e falava: Senhor, tende misericórdia de mim. E Jesus pergunta: qual oração você acha que foi atendida? Pode ter certeza, a oração que subiu foi a do publicano. E eu acredito que nessa hora Jesus fala: Mateus, vem. E aí sim, ele larga tudo e me segue. Faz muito mais sentido, não faz? Porque o chamado de Mateus é assim: vem. E ele prontamente segue. Mas quando você vê essa parábola, eu entendo um pouco mais sobre o que Mateus estava disposto a deixar. Porque ele largou tudo. Sabe, ele estava numa mesa, cobrando impostos, devia ter pilhas e pilhas de dinheiro. E na hora que Jesus chama ele larga tudo. Ele larga o dinheiro, ele larga a fama, ele larga o status, ele larga o emprego, e ele vai se tornar um seguidor de Jesus, humilde. Sabe que a Bíblia vai dizer que os discípulos normalmente não carregavam 2 túnicas nem bolsa, iam somente com uma sandália e uma capa, e viviam daquilo que as casas onde eles chegavam doavam. Sabe quantos aqui estão dispostos a ser assim? A largar tudo, a largar fama, a largar status, a largar o dinheiro. Mas Michael, eu nem sou rico. Cara, mas mamão pode ter tomado conta da sua vida de uma forma que você só quer trabalhar e não tem tempo para sua família. Isso é amar mais o dinheiro do que a Deus, vocês entendem?
É necessário que entendamos o chamado de Jesus essa noite para as nossas vidas. É necessário que a gente realmente abra mão de todas essas coisas, sabe, que saltam aos nossos olhos, Um outro chamado que me chama muita atenção é o de Natanael, descrito em João 45. Esse chamado me chama muita atenção, porque vai dizer que Filipe chega diante de Natanael e fala: Natanael, achamos o Messias, achamos o rei. E aí ele fala: mas como isso? Da onde? O José, o filho de José lá, o Jesus, lá de Nazaré. E aí Natanael chega e fala: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Ibatiba? Pode alguma coisa boa sair do Ministério Aliança, Felipe? E aí Filipe chegou para ele e falou o seguinte: vem ver. Vocês entendem o que é necessário a gente fazer para atender o chamado de Jesus? Vem, cara. Vem aonde Jesus está e você vai ver com seus próprios olhos. E aí a Bíblia diz que quando Natanael se aproxima de Jesus, ele fala de longe já: eis aí um crente de verdade. Eis aí um israelita em quem não há corrupção, em quem não há dolo. Eis aí um homem fiel à palavra do Senhor. E aí Natanael fala assim: mas você me conhece de onde? Jesus revela a ele. Jesus fala: muito antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E aí ele fala: Senhor, tu és o Messias, agora sei que tu és o Filho de Deus. E Jesus já fala: poxa, só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você acreditou? Sabe, isso me chama muita atenção, porque não é só isso. Não é só o fato de Filipe ter chamado Natanael debaixo da figueira, e ele veio e falou, porque alguém não poderia ter falado: ó, Natanael está lá debaixo da figueira, Filipe foi chamar ele. Não poderia. Então não foi uma revelação. Mas quando Natanael chega e Jesus revela isso, automaticamente Natanael se surpreende. Por quê? Historicamente, a história vai nos contar que Natanael e Jesus tinham a mesma idade. E na época em que Herodes começou a perseguir as crianças de 2 anos para baixo, a mãe e o pai de Jesus fugiu com Jesus para o Egito, e a mãe e o pai de Natanael pegou Natanael e fugiu para a floresta, e eles se esconderam debaixo de uma figueira. Agora faz muito mais sentido, não faz? Quando Jesus chega para Natanael e fala assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi enquanto você ainda estava escondido. Eu te vi no ventre da sua mãe, enquanto você ainda era uma substância informe. Sabe, eu te vi num lugar onde você estava sendo perseguido. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida. Sabe, talvez você esteja assim hoje, escondido. Talvez você esteja assim, perseguido. Talvez você esteja cheio de fantasmas, sabe? Com um complexo de inferioridade. Talvez você esteja com depressão. Talvez você esteja clamando a Deus por um pecado que tanto te assola. E Jesus manda te dizer essa noite: ei, eu te vi. Eu te vi antes de você vir para a igreja. Eu estava presente quando você estava orando. Eu te vi, eu sei o que você estava fazendo naquele dia. Eu sei, eu contemplei as suas lágrimas. Sabe, quando Jesus fala isso para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, num local onde ninguém te conhece, no seu íntimo eu vi. Aí sim, Natanael olha para Jesus e fala: ei, achamos o Messias. Eis aí o Filho de Deus, agora eu criei, agora eu creio. E Jesus fala: poxa, só porque eu fiz uma revelação dessa, você está acreditando? Ei, te digo, e é verdade, você verá os céus abertos sobre você. Sabe, anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua vida, e eu declaro sobre você. Sabe, se você estiver disposto a deixar tudo, a vir ver o que Jesus tem para você, eu declaro sobre a sua vida céus abertos, sabe? Anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua vida. Sabe, há bênçãos do Senhor em todo o tempo na sua casa. Quem recebe? Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, irmãos, mas poucos são os escolhidos.
Muitas pessoas recebem um chamado de Deus. Muitas pessoas são realmente convidadas a caminhar. O Evangelho de Deus é para todos, amém? Mas ele não é para qualquer um. E é aqui que mora o problema. Porque nós temos que andar na presença do Senhor, mas não de qualquer maneira. Sabe, esse Mateus 22,14, ele é a conclusão da parábola do casamento, que vai dizer que o rei tinha um rei cujo filho iria se casar com uma noiva. E ele manda os seus servos pelas cidades para convidar algumas pessoas de autoestima. E eles foram convidando, e essas pessoas estavam muito ocupadas com os seus afazeres. Quando o servo chegava aqui, o rei vai fazer uma boda de casamento para o filho dele, e vai ter uma festa, uma mesa com comida e alegria. As pessoas falavam: não, eu estou muito ocupado aqui com as minhas coisas, eu comprei uma junta de boi, eu vou casar, eu tenho um emprego novo, eu estou mexendo aqui no WhatsApp, peraí, outro dia eu vou. E aí quando o servo volta, o rei fala para ele: não, agora você vai por todos os lugares, agora você vai entrar no becos e vielas, e você vai chamar todo mundo. E sabe, talvez você olhe para mim, para o Felipe, pessoas assim, sabe, como eu e ele, que éramos todo errado, e fala assim: não, mas como pode esse cara que um dia foi um pecador, tá ali pregando a palavra do Senhor? Ei, talvez seja porque você não atendeu esse chamado. Sabe, talvez Deus te convidou um dia para estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo, mas como você não atendeu, ele teve que chamar pessoas como eu e Felipe, pelos becos e vielas. E nós damos glória a Deus por isso, né, Felipe? Mas sabe, Deus está fazendo um chamado para você essa noite. Eu não sei qual que é, você sabe. Ele já falou com você algumas vezes. E sabe, se você não atender esse chamado, pode ter certeza, ele vai convidar outra pessoa para se assentar nessa mesa no seu lugar. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que você atenda o chamado de Deus essa noite. A vontade de Deus é que você realmente deixe tudo e siga Jesus. Sabe, simples assim. Ei, levante-se. Levante-se. Largue tudo e me siga. E um outro chamado que vai me chamar a atenção, falando sobre esses, né? É o chamado de Paulo, que está em Atos 9. Se não me engano, Atos 9:3. E vai falar que Saulo, né, na verdade, ainda era Saulo, perseguidor da igreja, matador de crente, sabe, foi chamado levantado por Roma para prender pessoas como eu e você, que adoram o nome do Senhor. Sabe, chamado para prender e matar. Lembram de Estevão em Atos 7, né? Ele estava liderando aquele povo que mataram um servo do Senhor a pedrada. E eu imagino que ele, né, com toda a sua arrogância, falou: não, se eu matei um cara como Estevão, que eu vi o rosto dele brilhar, e ele olhando e falando que viu esse Senhor dele, agora eu mato qualquer um. E sabe, num caminho para Damasco, um caminho para uma cidadezinha como Ibatiba, uma cidadezinha esquecida, uma cidadezinha qualquer, ele tem um encontro com o Senhor. Sabe, uma luz que brilhou de uma certa forma que o cegou. E ele caiu. E quando ele estava indo com seu rosto no chão, ele fala: quem és tu? Eu achei interessante a interpretação do Felipe sobre esse texto. Quem és tu? É o Senhor? Sabe, Paulo, ele passa o currículo dele, né? Ele fala da linhagem de Benjamim, fariseu, filho de crente, neto de crente, taraneto de crente, né? Essas pessoas, sabe, perseguidor da minha idade, eu sou o que mais me destacava. Sabe, talvez você seja uma pessoa assim, sabe, filho, neto de crente, conhece toda a palavra, cheio de rito, mas ainda não conhece o Senhor. Sabe, misericórdia, mas tomara que não seja preciso você cair com o seu rosto no chão para perguntar: és tu, Senhor? Quem és tu? É o Senhor? Isso é interessante, porque Jesus vai revelar para ele: ó, dura coisa é você resistir ao meu chamado para você. Dura coisa é você resistir, sabe, sobre aquele chamado que está sobre os seus ombros. Dura coisa é você resistir sobre o Espírito Santo que está aí te incomodando a atender o que eu quero para você.
Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe, dura coisa é resistir contra o chamado. Jesus tem um chamado para cada um aqui essa noite. Jesus tem chamado para mulheres de oração, mulheres profetas do Senhor, mulheres pregadoras, para homens profetas do Senhor, missionários e missionárias, pastores e pastoras, mas é necessário que você se levante, que você largue tudo, sabe, o que está te prendendo, que você largue todos os aguilhões, sabe, e siga Jesus. Ouça a voz do nosso amado. E falando sobre esses caras, sobre esses porcaria que Jesus levanta, não tem como não lembrar do meu chamado. Sabe, irmãos, eu era uma pessoa assim como Saulo, como Mateus. Uma pessoa que a sociedade olhava e falava assim: isso aí é um pecador, publicano, prostituto, assassino de crente. Eu era uma pessoa neste nível, vocês entendem? E eu me lembro um dia que Deus e o Espírito Santo começou a falar dentro do meu coração por causa de uma oração que era feita todos os dias na empresa onde eu trabalhava. E Deus começou a revelar. O Espírito Santo falava alto ao meu coração e falava: ó, se você não se converter, você vai morrer. E se você morrer desse jeito, você sabe para onde você vai. E cara, eu resistia aos aguilhões, eu resistia aos chamados, e eu falava: não, não quero, não, eu não quero, não, eu não quero, não, eu não quero, Senhor, eu não quero. E aí um dia, vindo para casamento do meu irmão, há 10 anos atrás, estava vindo de moto, um amigo meu pilotando a moto, a gente passou direto em uma curva, fomos parar no acostamento da curva, mas quando estávamos ali na linha amarela, ali entre as duas faixas, passa 2 carros pela gente. Foi tão rápido, irmão, que não tem nem como eu descrever. Foi tão perto aqueles carros passaram que eu não vi nem o pneu do carro, eu só via a porta. Sabe, foi questão de segundos. E quando a gente parou no acostamento, meu amigo começou a tremer e eu comecei a rir. Não era só nervoso. Eu ria e dentro de mim eu falava: tá bom, Senhor, eu entendi. Tá bom, Senhor, eu entendi. Aquela foi, sabe, a última oportunidade. Ei, talvez seja essa noite. Talvez para você seja a sua última oportunidade. Sabe, talvez, quantas vezes ouvimos falar sobre pessoas que saíram da igreja e sei lá, não quero liberar palavras sobre a sua vida, sabe? Mas que aconteceu alguma coisa e a pessoa foi. Sabe, em tempo de pandemia, onde nós entendemos que a vida é tão frágil. Sabe que aquilo que Deus nos deu de graça, o fôlego da vida, nos é roubado por um vírus. Neste tempo é muito necessário, é muito importante que a gente pare e reveja o nosso chamado que Deus tem comunicado ao nosso coração. Porque uma coisa eu sei: você não veio a este culto por acaso. Você não está nessa reunião por acaso, não. E eu vejo um paralelo entre a vida de Paulo, porque a Bíblia vai dizer que quando ele se converteu, ele foi para a Arábia, ficou lá 3 anos, e depois ele voltou para Damasco, a cidade aonde ele estava indo, sabe, simbolizando prisão, simbolizando morte, realmente possesso dessa imagem de morte e prisão. Agora ele está indo levar o libertador, o salvador do mundo, sabe, o Deus que tirou ele daquela vida de escuridão e trouxe ele para a maravilhosa luz. E não tem como não fazer esse paralelo com a minha vida, sabe, depois de 5 anos em Cariacica, tentando de todas as formas, entre quedas e, sabe, Deus me trouxe para Ibatiba, um lugar onde eu fui um demônio, para pregar o Evangelho. E é como eu disse, talvez você olhe pessoas como eu e Felipe, pessoas que já foram todas erradas, e fala assim: pô, mas como esse cara consegue? Ei, venha e veja. Ouça o chamado, atenda o chamado, se levante, largue tudo, e eu tenho certeza que Deus irá te usar. E sabe, é muito interessante ver, porque a primeira vez que eu entrei no mundo das drogas, a primeira vez que eu fumei maconha, foi num local perto da casa do irmão Guimar. E aí quando eu voltei para Ibatiba 5 anos atrás, o irmão Guimar me chamou para orar no monte, e adivinha onde foi? Nesse mesmo lugar. E quando eu estava orando lá, Deus falava assim: você está remindo, eu estou remindo os seus passos. E é interessante que agora, dia 26 de dezembro, seremos ordenados, né, numa cidade onde eu fui porcaria.
Sabe, eu entendo que isso é para testemunho de Ibatiba, isso é para testemunho dos meus amigos, sabe? Isso é para testemunho de uma sociedade que conviveu comigo naquela época. E sabe, com você não é diferente. Talvez as pessoas conheçam o seu passado, mas eu tenho uma coisa para te dizer: você não é fruto do seu passado. Você entende? Quem lembra do seu passado é o demônio, é o diabo, é o inimigo de nossas almas. A Bíblia vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que eis que faço novas todas as coisas. Não importa o que você foi, o que você fez, aonde você caiu, qual era o seu pecado, não, isso não importa. O que importa é se você está disposto a essa noite a se colocar de pé, a largar tudo e seguir a Jesus. É isso que importa. Não importa se você foi neto, tataraneto de crente, seu pai foi crente, não importa. No mundo espiritual não existe um currículo. No mundo espiritual existem pessoas, existem respostas, porque Deus, ele não responde perguntas, ele responde respostas. Vocês entendem isso? Então se coloque de pé. Vamos fazer como os discípulos de Jesus. Levante-se, largue tudo e me siga. Sabe, o jovem rico em Marcos 10 foi uma pessoa que eu imagino que Deus tinha um plano muito grande na vida daquele homem. Porque talvez de todos os apóstolos e discípulos, talvez aquele homem era o que tinha mais a perder, mais a abrir mão. Sabe, a Bíblia diz que ele era um príncipe e ele era rico. E quando fala isso, nos deixa claro que ele tinha muitos bens. E sabe, eu imagino, é lógico que é só uma imaginação, porque não foi assim. A gente tem a história, a gente sabe que Saulo foi necessário. Mas eu, na minha imaginação santificada, eu imagino que aquele jovem rico atende o chamado de Jesus. Talvez Deus não precisaria usar Saulo, um homem tão errado. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sabe, um homem que, se tivesse largado tudo, talvez teria sido o maior apóstolo do Novo Testamento. A gente não sabe. O que eu sei é, a Bíblia relata que Deus o amou. Sabe por que ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, como eu faço para me herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: é simples, é só você ir para a igreja, é só você ler a Bíblia, seguir o que está lá, seguir o que os nossos pais disseram, o que os nossos pais nos ensinaram, o que Moisés... Não, mas Senhor, isso eu faço, já sou crente, nasci em berço crente, eu já... Não, mas você quer ser perfeito? A Bíblia fala que Jesus o amou e falou: se quer ser perfeito, larga tudo, vende tudo que você tem, divide com os pobres, vem e me siga. Sabe, mas aquele coração, ele era muito duro. Ele ainda era muito apegado às coisas deste mundo, aos títulos, à ideia que a sociedade tinha dele, a ideia que ele tinha sobre riqueza. Mas sabe, Jesus essa noite quer te falar que ele quer para você uma riqueza em um lugar onde a traça não pode comer, onde o ladrão não pode roubar. Sabe, ele tem um tesouro para você em um lugar eterno. O tesouro que ele tem para você essa noite é o reino de Deus. Sabe, um lugar onde pisaremos em cima do ouro, ele não terá valor para a gente, porque o que importará será o verbo vivo, será aquela árvore que dará fruto para a gente no meio do jardim todos os dias. O que importará para a gente naquele lugar será o santo de Israel, será o justo, será Yeshua HaMashiach, o pão da vida. Sabe, o que importará para a gente será a luz. O que importará para a gente será o nosso Redentor, o nosso amado, o leão da tribo de Judá. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sabe, o que importa para a gente não é só lá, cara. Nós já começamos a viver o reino aqui. O que importa essa noite é se iremos atender o chamado de Jesus. O que importa essa noite é se estamos dispostos a continuar a deixar tudo todos os dias. Porque o que importa é que eu morra e que Cristo vive em mim. E sabe, se você quer atender esse chamado, se tem alguém louco o suficiente para deixar todas as suas riquezas, para deixar todos os seus títulos,
Se tem alguém louco o suficiente para abrir mão de tudo aquilo que te prende, eu te convido a vir aqui à frente. Se tem alguém louco o suficiente para atender o chamado de Cristo essa noite, pode ter certeza, Ele quer te conhecer. A Bíblia fala que é necessário aceitá-lo com o coração, mas confessá-lo com a boca. É necessário dar uma resposta aos céus, vocês entendem? Eu não sei qual foi o seu chamado, mas se tem um chamado a ser atendido essa noite, vem aqui à frente. Sim, Deus, nós te amamos, Pai. É por tua causa que estamos aqui e continuaremos a vir, Senhor. É por tua causa, Jesus. Tu és o nosso Deus presente, o nosso Emanuel, o nosso príncipe da paz. Sim, Senhor, é pelo teu nome que clamamos. Sim, Deus, nosso consolador, príncipe da paz, o Deus de cura, o justo. Sim, Pai, o verbo que se fez carne. Ei, o juiz, o sacerdote, oh, o santo de Israel, o pão da vida. Oh, Pai, como te amamos, Deus, como te amamos, Yeshua, o Filho do Homem, sim, o carpinteiro. Ei, isso são apenas alguns títulos de Jesus, mas isso não é tudo que Ele é. Se você quer conhecê-lo, eu te convido, venha e veja. Sim, Deus. Senhor Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, pela Tua igreja. Eu libero essa palavra de bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Uma igreja que responde ao Seu chamado. Uma igreja disposta a deixar o pecado, a deixar o passado, Senhor, e Te seguir, Senhor. Eu declaro sobre essa igreja, Senhor, uma igreja viva, Senhor. Uma igreja realmente disposta a morrer todos os dias, para que o Senhor viva em nós. Sim, Pai. Eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor, prosperidade em todos os âmbitos, Pai, não só financeira, mas na saúde, Senhor, na vida amorosa, Senhor, no trabalho, na sociedade, Senhor, que sejam pessoas bem estimadas, Pai, pessoas de influências. Sim, Pai, acenda a nossa luz. Sim, Senhor, venha, Pai. Jesus, o nosso sacrifício vivo. Jesus, amém. Alguma notícia lá, Lucas? Pessoal lá? Não? Então, ó, continuemos em oração pela vida do Adelmo, pela vida do pastor Pedro, tá? Somos uma igreja que precisa se levantar e liberar palavras, sabe? Palavras de libertação, palavras de cura, palavras de bênção. Precisamos entender esse tesouro que está dentro de nós, amém? Então não cesse, saindo daqui, não deixe sua mente dispersar. Continue atento ao que falamos hoje, sobre esse chamado que está sobre você. Sobre você responder ao chamado, sobre você se colocar de pé, sabe, sobre você deixar tudo para segui-lo. Continue pensando e orando pela vida do Pedro, pastor Pedro, sobre a vida do Adelmo, sabe, não se desligue, que o nosso culto aqui não seja só uma reunião, que na verdade o nosso culto nunca acabe, que ao sairmos daqui para ir para casa, para ligar a televisão, para ir lanchar, para ir comer uma pizza, que a gente possa continuar com a nossa mente nos céus, amém? Amém. Estenda suas mãos. Algum aviso, Pedro? Não, né?
terça-feira o nosso pastor continuará. Eu acho que na verdade agora acabou a série de mensagens, né? Iremos começar a fazer uns cultos diferentes nas terça-feiras. Se você tiver uma ideia, uma sugestão, né? Chegue diante de mim, do Felipe, do pastor, nós estamos abertos aí. Mudaremos algumas coisas, amém? É só rito. Sabe, lembra de quando... Pode abaixar a mão, eu já estou falando demais, né? Lembra de quando a gente virou as cadeiras para a porta? Lembra? O pessoal chegou assim e a gente ficava o louvor atrás e... Sabe, isso é didático, é só para vocês entenderem que não é isso que é santidade, sabe? Não é isso que é poder de Deus, não é estrutura, sabe? É didático. Eu não sei ainda o que vamos mudar, mas é para que você entenda que Deus ele não quer saber qual é a ordem, se vai cantar música primeiro, se vai ser a palavra, que hora vai vir o dízimo, a oferta. Não, Ele está importando é com a sua vida, é com o seu coração, amém? Então agora sim, estenda suas mãos. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito esteja sobre uma igreja que atende o chamado de Deus, que quer ir morar no céu, que em todo tempo esteja pronta a atender o chamado de Cristo. E todos aqueles que creem nisso e vão morar no céu, digam...